Olá, boa noite, shalom a todos. Eu estou aqui próximo ao local do meu trabalho, né? Acabei de largar, estou largando mais cedo, são 6h43, né? Por causa desse feriado, né? Mas bom para mim, né? Ir para casa cedo. Mas eu resolvi parar aqui porque todo plantão que eu vou trabalhar, eu levo comigo uma coisa muito preciosa, né? Tudo que for de Torá eu levo comigo, né? Então, assim, a gente não pode ficar desconectada, né? E não só pelo papel, pelo livro, pela capa, mas algo que tenha uma essência muito poderosa, né? E eu vou apresentar aqui para vocês. Eu espero que vocês, não só para as pessoas que estão no grupo, mas as pessoas que vão entrar agora, que estão entrando, que esse é um livro muito precioso, muito maravilhoso, fantástico. Eu faço parte dessa vida, dessa história da Cabala. Quem sabe o que eu estou falando vai entender, mas tudo que está aqui é verdadeiro, é maravilhoso. E essa semana eu falei para o meu mestre que eu estou muito feliz por estar na Cabala. Eu não tenho o conserto da minha alma 100% ainda, mas eu estou nessa caminhada. E é aqui que eu vou continuar, na Cabala, com Moré, André, Clem, Rosa. Obrigada, Moré. Obrigada. Eu agradeço ao Eterno por ter colocado os meus Morés na minha vida, o seu ensino maravilhoso. Muito obrigada. Estou indo agora para casa, esperando a minha madrugada para estudar a sua Torá, a nossa Torá, Baruch Hashem. Pois bem, hoje a nossa discussão é sobre a Parashá Vaigash. Vaigash se encontra exatamente no capítulo 44:18, né, aqui do livro de Bereshit. Vamos olhar aqui exatamente para a gente poder dar início à nossa Parashá. (44), e o versículo é 18. Aqui Vaigash, sempre vai ter o nomezinho da Parashá aqui em português. Aqui em hebraico, Vaigash. Vav Yud Gimel Shin, 319. A gematria aqui é 319. Então Judá se aproximou dele e disse, por favor, ele disse, né? Ele chama ele de Adoni, tá vendo? É um nome bem só muda as sefirotes aqui, só muda os sinais massoréticos, que é o mesmo nome Adonai. A gente vai compreender tudo muito bem hoje. Então ele fala com ele, né? Senhor, deixe que o seu servo
apele ao meu senhor e não seja impaciente. E ele diz, o seu servo, porque vocês são iguais ao faraó. Meu senhor perguntou ao meu servo, você tem pai ou outro irmão? Ele perguntou José para ele, né? Disseram ao meu senhor, temos um pai idoso e uma criança de sua velhice, a mais nova, o mais novo, seu irmão de sangue está morto, e Yosef estava morto. Ele mesmo falando com Yosef, Yosef está morto. Então, só ele resta da mãe e seu pai o adora. Então você disse aos seus servos, né? Tragam-me até mim para que eu possa vê-lo. Né? Então Yosef disse, ele traga até mim para que eu possa vê-lo. Dissemos ao meu senhor, o menino não pode deixar seu pai. Se ele deixar seu pai, morreria. Mas vocês disseram aos seus servos, a menos que seus irmãos mais novos desçam com você, vocês não lhe deixem ver seus rostos. Quando voltamos para o seu servo, meu pai, relatamos a palavra do meu senhor. Depois disso, nosso pai disse, volte e traga comida para nós. Respondemos, não podemos descer só se nossos irmãos mais novos estiverem conosco, ou seja, Benjamim. Pois talvez não mostremos nossos rostos para o homem, a menos que nosso irmão mais novo esteja conosco. O seu servo, meu pai, nos disse, como sabem, a minha esposa me deu 2 filhos, mas um se foi de mim, e eu disse, ai, ele foi rasgado por uma fera, e não vejo desde então. Se você tirar este de mim, também ele sofre desastre, você enviará minha cabeça branca para o Sheol em tristeza. Mas agora, se for até o seu servo, meu pai, e o garoto não estão conosco, já que a vida dele está ligada à sua. Quando ele vier ouvir que o menino não está conosco, ele morrerá, e seus servos enviarão a cabeça branca do seu servo, nosso pai, para o Sheol, em tristeza. Agora seu servo se comprometeu com o menino ao meu pai, dizendo, se eu não o trouxer de volta para você, serei culpado diante do meu pai para sempre. Portanto, por favor, deixe o seu servo permanecer como escravo do meu senhor em vez do menino, e deixe o menino voltar com seus irmãos. Pois como posso voltar para o meu pai se o menino não estiver comigo? Não me deixe testemunhar, não é, a dor que se abaterá sobre Yaakov, meu pai. Então essa paraxá vai de Vaigash, e aqui no capítulo 45 ele revela, Yosef revela a sua identidade. Yosef já não conseguia mais controlar diante de todos os seus atendentes e gritou, que todos se retirem de mim. Então não havia mais ninguém por perto quando José fez conhecer aos seus irmãos. Seus soluços eram tão altos que os egípcios podiam ouvir, e assim podia chegar notícia ao palácio do faraó. José disse aos irmãos, eu sou Yosef, meu pai ainda está bem? Mas seus irmãos não puderam responder, tão atônitos que estavam por causa dele. Então Yosef disse aos irmãos, venham até mim, e quando eles se aproximaram, ele disse, eu sou seu irmão Yosef, aquele que vocês vendeu ao Egito. Agora, não se aflijam nem se repreendam por terem vendido até aqui, foi para salvar a vida de que Deus me enviou à frente de vocês. Pois bem, nós já vimos, né, em estudos, extensamente nós vimos em estudos anteriores sobre Yosef. Nós vimos que Yosef, ele representa a Sefirá de Yesod. Isso foi extensamente discutido a todo momento, depois de Yehoshua passa a representar a Sefirá de Yesod, e assim sucessivamente. Nós temos agora que fixar os nossos olhos em Yehudá. Quem é Yehudá? Por que Yehudá era a fonte desse encontro com Yosef? E por que essa paraxá chega logo agora no 8º dia de Hanukkah, onde é a contagem, o acendimento da Hanukkah, entre aspas, em relação a Malhut? Temos que fechar todo o bloco da Torá nesses pensamentos
nessas perguntas que nós vamos ter agora e fazer, para que a gente possa fechar todo o bloco do que nós estudamos até agora. E assim a gente começa esse estudo. Pois bem, aqui nós temos realmente, não é? Eu vou fazer um resumo aqui sobre Judá. Deixa eu só achar aqui. Eu não vou ler todo o texto, eu vou ler só. Olha, vem ver. Judá vem do lado esquerdo, porque Judá é o segredo de Malhut. Veja, está escrito aqui, em aramaico, também está escrito, tá, razei, Yehudá, ati, misitra, da, shema, lá. Veja, veite, devak, beimina, begin lenatsar, ha, amin, veli, haberá, relihom, dei, lá, ate, devak, beminá, lá, itevá, reli, rom, vei, timá, amai, biminá, virá, shemalá, atear, de inim, belma. Então, ó, vem ver, é sempre os rabinos falam isso, ó, vem ver, vem aprender. Judá vem do lado esquerdo, então ele é do lado esquerdo. Porque Judá é o segredo de Malhut. Tá vendo? Então Judá não é um homem. Não. Judá é o segredo de Malhut. É o Malhut original do lado esquerdo. E aí, vocês podem se perguntar, Moré, como que ele é do lado esquerdo, não é? Como que pode ser uma coisa assim? Vamos ver aqui, olha. Nós temos aqui na aula que nós fizemos ontem, vamos fechando todo o bloco dos nossos ensinamentos. Está vendo a mão esquerda? Biná, Gevurá, Ode, Yesod e Malhut. Todos esses 5 sefirot estão do lado esquerdo. Aqui, Keter, Rohimá, Hesed, Tiferet e Netzah são da mão direita. Tá vendo? E Judá é da mão esquerda. Quem é Judá? Judá é a Sefirá Malhut. Onde nós estamos enxergando isso, onde nós estamos vendo isso, que ele é Malhut no próprio Zohar. Quem escreveu isso? Quem escreveu? Foram os sábios judeus, os rabinos do Sod. Então eles falam para o pessoal, olha, a gente está falando aqui, olha, de Judá, tá vendo? Que seria Malhut. Preste atenção. Agora, existe um segredo aqui, né? Ele é Judá, ele é original, e por que que ele é da esquerda, né? Agora, vamos para o próximo segredo. Fixe bem somente aqui para você não perder essa informação, porque isso vai ajudar você muito espiritualmente. Vai te ensinar, vai te tirar de uma clipá enorme. Ó, você quer dizer que isso foi o terceiro dia, como está escrito que a terra produz a grama? Isso está falando em relação a Bereshit. A terra fez brotar erva, 11, 12. Aqui você pode dizer que a revelação da criação da terra, que é Malhut. A terra que a gente está falando é Malhut, tá vendo? Correndo em direção, perdão, no terceiro dia. Ele responde, embora esteja escrito que isso ocorre no terceiro dia, que é o segredo de Tiferet, veja, por que Tiferet é o terceiro dia? A gente tem falado isso para vocês, não são dias, são graus. Olha, Tiferet é o terceiro dia, exatamente, meus queridos irmãos. Por quê? Porque a gente sabe, deixa eu só mexer aqui, deixa eu ver se eu tenho por aqui uma árvore sefirótica. Não tenho, eu acho já já. Não tenho uma árvore sefirótica, eu abro aqui uma árvore sefirótica, não tem problema.
Ok. Então, veja. Vamos contar aqui, ó. Contem com Moré, para a gente poder entender, ó. Vamos lá. Primeiro dia. Primeiro dia. Vendo aqui? Primeiro dia. Segundo dia. Terceiro dia. Tá vendo? Aí depois vai seguir, né? Quarto dia, quinto dia, sexto dia e sétimo dia. Mas o que que ele está falando aqui, ó? Ele está focando aqui, dizendo, olha, gente, vamos lá. Tiferet é o terceiro dia, não é um dia da semana. Tiferet é que é... Abra os seus ouvidos para vocês poderem escutar isso, ó. Primeiro dia, não é exatamente o que as pessoas falam. Segundo dia, terceiro dia. Tiferet é o terceiro dia. E assim é lógico, se Tiferet é o terceiro dia, Netza é o quarto dia, Od é o quinto dia, Yesod é o sexto dia, e Malhut é Shabat, sétimo dia. Olha que bacana, né? Olha quem está falando, né? São os sábios que tinham o Zohar Kadosh. Olha. Então, ó, ele fala aqui, segredo Tiferet, que é o segredo do terceiro dia que está sendo discutido aqui em cima, olha. Terceiro dia, não está falando de terceiro dia, está falando da construção de Tiferet. Na verdade, foi o quarto dia, ele pula para o quarto dia, que é o segredo de Malhut. Aí pulou o quarto dia, foi para Malhut de novo. E isso é um outro segredo. Por isso que fica aquela confusão. Por que que existem dois Shabbats? Né? Tem essa discussão no Zohar, mas não é uma aula para agora. Veja, por que que aquele é o quarto dia? Nesse sentido. Porque Malhut é o quarto e também o sétimo dia. Isso também é falado. Veja, Malhut, quarto dia, que é o segredo de Malhut. É um segredo, é por isso que dá tanta confusão, é um segredo. O terceiro, veja, o terceiro e o quarto dia, Tiferet e Malhut, foram combinados. Por quê, gente? Vamos entender isso aqui na árvore sefirótica. Eles foram combinados porque eles fazem parte da centralidade da árvore aqui que a gente está discutindo, ou seja, veja, eles estão, apesar de isso de estar no caminho, isso é natural, ó, eles estão juntos, eles foram combinados aqui, ó, foi direto, ou seja, o nome Yudkei Vavkei com o nome Adonai, que está aqui, por inclusive, Judá chama Yosef de Adonai, veja, então, o quarto dia, que é a quarta perna, né? Perdão, deixa eu me achar aqui. Três primeiros dias, perdão, ó, vamos voltar aqui. Tiferet e Malhut foram combinados sem qualquer separação. Eles estão juntos entre eles. Mas, depois do quarto dia, ele revelou ações, ele revelou sua habilidade e mão de obra em cada um dos três primeiros dias. Ou seja, quais são os três primeiros dias? Hesed, Gevurah e Tiferet. Olha, agora sim, da cadeia, está vendo? Da cadeira, ou trono, que é Biná. Veja, vamos ver aqui. A gente tem aqui no nosso slide, a gente está observando que existe um trono. E esse trono, ele é o quê? Ele é Biná. Ele é Biná. O trono, que é Biná, ele tem que ter o quê? Ele tem que ter uma metáfora, tá? Não vai ter ninguém lá sentado, não é assim que as coisas funcionam natural. Aqui é o trono, lá em cima nós temos o trono. O trono é o quê? É Biná. Tá vendo? Exatamente, Biná. Aí, ó. Agora, o trono tem as quatro pernas aqui, olha. Eu não vou conseguir fazer diferente aqui, mas, ó, vamos ver aqui. O trono desce, então nós temos a primeira perna do trono. Vamos aqui devagarzinho com vocês, desenhando. Ó, vamos lá aqui, ó. Moré André, veja. Quando nós estamos falando de trono, as pessoas também confundem muito o que é trono, o que está sendo falado e o que não está se falando. Ó. Primeira perna do trono, segundo perna do trono, tá vendo? A gente já não está falando mais de dia, a gente está falando de pernas. Ó. Terceira perna do trono, e aqui falamos dos três dias, que são os três patriarcas, e a quarta perna do trono, tá vendo? Ó, aqui nós temos a perninha do nosso trono, ó. Uma,
duas, né? Está um pouquinho apagado aqui o nosso trono, ó, tá lá, ó. A perninha do trono está aqui. Do que são essas pernas do trono? São essas sefirotes aqui, não são literais. Você não vai ver o Eterno sentado no trono, com uma linguagem que é usada antropomorficamente, ali não é nada disso. Perceba, de onde que a gente está tirando isso? Do Zohar, tá vendo? Então, veja, que é Biná, o trono é Biná, cujas quatro pernas são, veja, como eu falei para vocês, ó, Hesed, Gevurah, Tiferet e Malhut. Pois bem, veja, são linguagens antropomórficas e metafóricas para as sefirotes. É por isso que as pessoas estão numa confusão danada. Elas ficam achando que vai ser o trono de um, que outro vai habitar, que José agora é rei, etc. Mas não, são trocas espirituais do Eterno, mostrando a sua divindade ali através de uma linguagem, não é, dos ramos. Yehudá, tá vendo? Judá, em Tamuz. Ele é o mistério da letra Dalet, tá vendo? Mistério da letra Dalet. Esse estudo analisa a estrutura do nome de Yehudá e a sua relação intrínseca com o nome do segredo Havaiá e a letra Het. Deixa eu falar outra coisa para vocês. A Iá, ela dá, mas ela erra pra caramba. Se você não conhecer, Moréis aí que vão ficar pegando IA para dar aula, se eles não conhecerem, eles vão errar muito. Mesmo eu fazendo um estudo rápido, eu tive que corrigir um monte de coisa que ela troca nome de tribos, ela troca, ela botou Judá no lugar de Rúven. Então a IA ela erra muito. Não adianta o cara querer dar um shiur baseado em IA, porque ela erra pra caramba. Então, a pessoa tem que ter a habilidade de saber usar IA, para que ele não erre, né? Pegando qualquer estudo de IA, porque hoje tem muito costume de se fazer isso. A pessoa vai lá na IA, etc., pega estudos, escolas, tem que ler direitinho o que você está fazendo para que vocês não possam fazer besteira. Depois que a besteira é feita, para você consertar aquilo na cabeça do aluno é difícil. Por isso a gente sempre fala, estude o nosso material, né? A gente já está mandando material aí para o Xali, ele já deve ter imprimido já, para fazer o estudo de segunda-feira. Se não imprimiu, aí a gente não sabe o que vai fazer, porque a gente já pediu, né, Xali? Enfim, então vamos estudar corretamente. Há uma grande responsabilidade para ensinar essa Kabbalah. Ela tem que ser correta, tá bom? Então não significa que a gente use IA e a gente não sabe o que está fazendo, que os estudos não são nossos, ela só ajuda a gente, só ajuda fazendo mais rápido, escrevendo, juntando tudo que a gente já sabe e que a gente alimentou a ela. Tanto é que quando eu vou fazer, às vezes eu tenho uma IA aqui também no telefone, quando eu vou fazer um estudo na IA, ela manda tudo errado, né? Porque esse aqui que está no computador é que está formatado direitinho. E também manda errado também, mesmo assim. Então tem que ter cuidado. Tem que ter um moré cabalista. Muita gente vai pegar e vai querer começar a fazer estudos através de IA e aí não dá. Continuando aqui. Yehudá e Cariá, Al-Shem, Havaiá, Baat, Dalet. Yehudá é chamado pelo nome de Havaiá com a letra Dalet. Vamos ver aqui, ó. Yehudá, vamos pegar o Yehudá aqui, ó, e ver o que a gente consegue fazer aqui com Yehudá. Com o nomezinho de Yehudá, entender. Assim que eu conseguir copiar aqui, olha, é isso aí. Olha, a gente está acordando ainda, né? Nós estamos acordando. A gente vai devagarzinho aqui, ó, copiar, levar para o nosso slide e vamos aqui, gente, criar um novo slide. Vamos colar aqui o nome Yehudá. Pois bem, temos aqui agora o nome Yehudá. Vamos pegar só uma árvorezinha aqui, porque é quase que impossível a gente mostrar qualquer coisa para vocês
Pode dar. Vimos o primeiro, o terceiro e o quarto dia, que não tem nada a ver com a literalidade, né? É nada a ver, absolutamente nada a ver. Veja, e aí nós temos aqui o nome Yehudá. O nome Yehudá, ele carrega uma letra Dalet, como a gente está marcando aqui, e ele tem, além da letra Dalet, que ele está aqui salientando, ele tem o tetragrama sagrado, ó, Yud, Re, Vav, Re. E por que que Dalet, ou os outros personagens da Torá, eles são definidos como Dalet? Vou te explicar. Venha e veja. Então, veja, Dalet, ele compõe a letra Dalet que está aqui em Malhut. Por isso que Judá é um aspecto de Malhut. Veja, Davi é realeza, Judá é realeza, e Davi é da tribo de Judá. Aí as pessoas pensam assim, poxa, então quer dizer que é uma tribo. A gente viu que não são dias literais e não são tribos literais, são graus, né? São masais, são questões muito profundas que a gente deve analisar pouco a pouco para que a gente não possa atropelar o que realmente está definido na Torá. Veja, então, Vav, que são as 6 sefirotes, e temos também o Dalet superior. Por isso que quando a gente vai ler exatamente o Dalet, se fala em aramaico Delet, porque Delet é porta, tá vendo? Então, vamos lá. O nome Davi, que a gente está escrevendo aqui, não é propriamente o nome de um homem. É, na verdade, portas. Veja, Davi é uma porta, é um sentido maior para se falar da palavra porta, que na verdade não é porta, não é, é um portal. Esse portal, ele é representado, a gente vai botar uma porta aqui, ó, mas é só uma metáfora, tá vendo? É só para você poder entender. Veja, então você tem aqui a porta, olha que fantástico, e aí você vai se transportar para outro lugar. Esse é o segredo da porta, né? A porta, ela é uma abertura em uma parede e ela transporta a pessoa para outro lugar. Então você abre a porta, veja, abre a porta e da porta, veja que fantástico, você tem um corredor, né? Vamos lá, vamos fazer aqui uma metáfora melhor para vocês entenderem. Vocês têm uma porta, que é Malhut, que se lê Delet, que é porta em aramaico, e aí você, então, tem a outra porta lá em cima, e aí vocês têm que ter o quê? Um corredor. Veja, você entrou numa porta, você precisa... Isso é uma alegoria, tá, gente? Só para a gente poder compreender aqui, ó. Entrar numa porta, você precisa o quê? De um corredor. Ó. O corredor está aqui, ó. Tá vendo? Ó? Nós temos um corredor, esse corredor, ele vai levar a outra porta superior. Quem é esse corredor? É Zerampim, tá vendo? As 6 sefirotes, que está aqui, a letra Vav. Por isso que é importante entender de linguagem dos ramos. Ó. Aqui tem o corredor, que são as 6 sefirotes. Não é literalmente que você vai entrar aqui no corredor, aqui na porta, e já vai sair lá em cima. Não, existe todo um trabalho, porque eu tenho uma porta aqui e um trabalho de chegar aos níveis espirituais. Lembrando que eu estou no mundo físico, tá vendo? Eu tenho que trazer aqui para sair nessa porta. Então, o nome Davi, como a gente entende, como está na Torá, não é muito bem o que as pessoas imaginam, porque Davi ele é rei e o próprio Davi é Malhut. Então, veja, como que pode Judá ser Malhut e Davi ser Malhut? Por causa da letra Dalet, que se lê porta. Aí, outra situação é a seguinte, vamos lá, a gente está falando aqui dessas questões, mas a gente deve ir um pouquinho a mais. Veja, quando chega na festa de Nissan, a gente tem a letra principal, que é o quê? A tribo de Ruben. Veja, e a tribo de Ruben, ela representa Nissan em a letra rei. O que é ordenado lá no dia de Nissan? Ó, passa o sangue no batente da porta, tá vendo aqui, ó, o rei, tá vendo? Exatamente o rei, passar o sangue, e esse rei também está em Biná. Veja, Dalet está aqui embaixo, passa pelo Vav, fazendo o Dá, e o Dalet final, Davi. E aí nós temos outro rei, porque o nome do Eterno é composto por 2 reis. Aí fala assim, você deve passar o quê? Sangue no umbral da porta. Se a pessoa levar no literal, fica uma coisa horrível, né? Porque, vamos lá,
Se você vai passar sangue no umbral de uma porta, ó, mas não é aqui, ó, tá vendo? Passou o sangue no umbral da porta, ó. O que é passar o sangue? Eu não posso fazer a letra rete em vermelho, eu vou fazer de outra cor aqui, mas a gente vai entender que é vermelho, tá? É proibido escrever a letra rete ou qualquer letra hebraica em vermelho. Deixa eu apagar só aqui para ficar legal, ó. Mas a gente já entendeu, não é que é vermelho. Então vamos lá. Eu vou fazer a letra rete, olha. Rete, ó, eu tenho um portal de cima, eu tenho um portal lateral e aqui eu tenho a porta aberta, tá vendo? Dá a impressão que a porta está aberta. O sangue é passado aonde? No batente. Aqui, olha. E lá em cima eu tenho outra porta. Por isso é que Nissan Rubem, ele está em Malhut e está também em Biná. Você fechando rei mais rei, são os 10 mandamentos. Veja, são alegorias. São alegorias dos mundos espirituais. Então, Judá não é isso que as pessoas pensam. Vamos continuar a leitura aqui. Ó, então, Yehudá contém as 4 letras do nome sagrado, Yod-Kei Vav-Kei, incluído na letra Dalet, que a gente viu lá. Isso indica que a realeza é o veículo para a manifestação do divino na matéria. At Dalet Ri Hazá de Yarach Revi. A letra Dalet é o segredo do 4º mês. O Dalet é o valor 4, é a assinatura de Yehudá, o 4º mês, que é Tamuz. É a prova matemática de que o líder da linhagem real deve governar o período de maior calor. Que prova, por quê? É no mês de Tamuz, começa 17 de Tamuz até 9 de Ave, quando o templo vai ser destruído. Na verdade, não é esse templo, é outra coisa. A gente vai aprender isso mais para frente. Reti Ri Hazá de Raim, de Massá e Malku. A letra Reti é o segredo da vida que flui para Malhut, veja. Então, a letra Reti não é aquilo que as pessoas imaginam. É o segredo da vida, a letra Reti, que flui aqui para Malhut, quando é bem entendida a Torá. Em Tamuz, a letra Reti provê energia de Biná, que é o 8º Sefirá, necessária para que Yehudá Malhut sustente a vida e não permita que o rigor do mês se torne destruição. Então, vamos ver uma leitura aqui do nome sagrado de Yehudá. Dalet como âncora de Tamuz. O nome de Yehudá é formado pelo nome Havaiá, que é o tetragrama, com uma letra Dalet inserida. O segredo do 4, a Dalet tem o valor 4, Tamuz é o 4º mês a partir de Nissan. Ou seja, ele tem valor, tanto o Dalet tem o valor 4, como o Tamuz é o 4º mês quando nós saímos do Egito, Nissan. A função de Dalet funciona como porta, está vendo? Dalet. Veja, eu nem tinha tido tempo de ler ainda. E permite a luz do nome sagrado entrar no tempo e no espaço. Por isso, Yehudá é a regente natural de Tamuz, que possui o seu próprio nome, a chave para governar o 4º mês, porque existe todo o Mazal. Agora, é 4º mês? A gente sabe que não. É a 4ª Sefirá, é a 4ª perna. Mas, por uma questão de lógica e manter a Torá com as suas sequências escritas, a gente vai estudando as paraxás nas ordens, não é? Conforme, aí vai citar meu nome aqui, a letra Re, que representa o número 8, o nível de Biná, que está acima da natureza, já mudou novamente. E Tamuz, onde ocorreu o erro da visão dos espiões, a letra Re e a tribo de Yehudá trabalham juntas. E Yehudá prevê a estrutura de Malhut através de Dalet 4, a letra Re provê a vida da palavra Rai para retificar o que foi corrompido. Vamos entender aqui agora. A gente vai ter que abrir agora, eu peço para vocês só um tempinho, para a gente achar aqui no livro de Sefer Yetzirah uma coisa fantástica. E que talvez vocês já viram nas nossas aulas, os alunos mais antigos, mas que vão poder rever, né? E aqueles que estão chegando agora, eles vão também poder saborear. Deixa eu ver se eu acho aqui, gente. Quando a gente tem lá na Torá, ó, alto, tá vendo? Ele foi o alto. Ele, na verdade, ele está falando dessas letras aqui, ó. Existem alguns padrões que a gente vai ver agora, ó, Yud, Re, Vav, Re. Então, gente, encaixe na cabecinha de vocês. Não é alto. Veja, não é alto. Não é que foi para o alto, ou foi para cá, ou foi para lá. Não é no mundo físico, tá vendo? Não é alto, é o nome, Yud, Re, Vav, Re.
existem algumas configurações que eu já mostro para vocês, ó. Abaixo. Não é que ninguém desceu abaixo, não. Não é. É que foi aqui para o nome Revaviúde. Tá vendo? Não tem nada que ver que tem nada físico dentro da Torá, ó. É isso aqui, ó. É exatamente isso aqui que eu estou mostrando para vocês, ó. Então, veja, alto, baixo, leste, oeste, sul, norte, tudo isso é o quê? Linguagem metafórica. Metáfora. Metáfora para quê? Para os nomes divinos, tá vendo? Então, a gente tem aqui, ó, acima, ó como é que está falando, ó, acima, abaixo, tá vendo? Que são o quê? As 6 direções, né? Ó, norte, leste, sul, oeste, tá vendo? Ó, aqui que legal. Mas, né? Aqui vai simbolizar as direções. Aí você vai ter várias formas, né? Você vai ter uma coisa no Sefer Gra, é uma coisa. Na versão curta do Sefer Tzirah é outra coisa. Na versão longa é outra coisa. No Sadi é outras direções. Vão estar, não são direções, são nomes sagrados. E o Arizal é a que a gente segue, está aqui. Ó. Os Zohar também vão ter outras direções. Então, as direções do Zohar vão bater muito igual aqui a do Arizal, tá vendo? Está mudando algumas coisinhas, mas a gente segue aqui a do Arizal, né? Então, veja só, explicando tudo para vocês. Então, a gente tem de novo aqui, ó, acima, veja, Yud Revav, não é a nossa aula para agora, é somente, gente, uma questão para a gente poder mentalizar do que a gente está falando na Torá, ó. E assim vai. A gente tem acima aqui, ó, acima, abaixo, leste, oeste, não está falando nada, tá vendo disso, ó. E aí continua, ó, acima e abaixo, Yud, tá vendo aqui, ó, leste, oeste, rei, norte, sul, norte, Vav, viu? Então, não tem nada que ver. Vamos lá agora ver aqui, ó. Hesed é o quê? Sul. A gente fala isso direto para vocês. E também direita. Porque ele fica à direita, ele é representado pelo sul, e é Hesed. Não tem nada, isso aqui é só uma metáfora. E aí, o Arizon vai falar que é Yud, Rei e Vav. Tá vendo? Ó, a gente segue esse sistema aqui. Yud, Rei e Vav. Gevurá, norte, e a esquerda. Tá vendo? Não é, na verdade, não é norte, nem é esquerda. É um nome sagrado, Rei Vav Yud, que vai estar dentro dessas sefirotes. Tiferet é leste, frente também é Tiferet. Não tem nada que ver com o que é literal, ó, Vav Yud Re. O que o pessoal está falando? Eles estão querendo pegar a Torá, botar que um povo viveu no deserto 40 anos, sem comida, e toda aquela loucura que a gente vê aí por dentro da religião, povo escolhido, isso e aquilo, quando na verdade a Torá está falando de coisas totalmente diferentes. Vocês estão conseguindo compreender, gente? Olha que coisa bonita, ó. Netza é acima, tá vendo? Vai falar que é acima, etc. Já não é uma direção. Hesed é sul, norte é Gevurá, Tiferet é leste, direita, esquerda, frente. Netza já é acima. Rode é abaixo. Vamos subir aqui um pouquinho, ó. Vamos ver aqui, ó. Com toda a paciência do mundo, ó. Acima e abaixo. São direções que a gente pode fazer no nosso mundo, mas são somente uma representação metafórica dos mundos espirituais. Como os sábios, eles conseguiram esconder esses segredos. Veja, e Rode é abaixo. Então, desceu abaixo, desceu aonde? Está na Sefirá Rode. E Yesod aqui está sendo chamada de oeste, mas é mais usual Malhut ser chamado de oeste. Mas como elas se unificam em uma só, e também é chamada de costas. Tá vendo? Então é o nome Vav, Re e Ud. Então a gente tendo aqui, ó, norte, tá vendo? Ó, os nomes aqui completos para você poder ver, ó, norte, Re, Vav e Ud. Hesed, Yud, Re, Vav. Olha, aqui a parte central, Tiferet, leste, está aqui, ó, Vav, Yud, Re. Rode abaixo, Vav, Re, Yud. Na verdade, é só o nome que é importante aqui. Mas é bom que a gente saiba, porque quando a gente lê, ó, foi abaixo, foi para onde? Esse nome aqui, né? Foi para Rode.
foi para cima, Vav, Yud, Rei, foi para Tiferet, ou seja, os 3 nomes ali. Enfim, não é que é necessário você guardar, mas porque você tem que ter o material para quando você estudar. Senão você vai ler o tempo todo, foi para o norte e vai ir lá num local para ver onde foi o norte. Não que você não possa ir, é muito legal, porque você consegue ver algumas cidades que às vezes não cita, tá lá o nome da cidade, aí você nem sabe o que que é, aí você fala, onde é essa cidade? Aí você vai lá, tá o oeste de Israel, tá o norte, tá o sul, aí você já sabe que é Sefirot. Não é tão simples também. Não é pegar a Torá e sair lendo. É isso que é o mal, porque hoje todo mundo quer ser moré, quer ser isso, quer pegar texto dos outros e colar, só porque achou bonitinho, e isso está trazendo um grande erro para a humanidade. Tem que se saber o que está falando. Tem que se saber as fontes da onde você está mexendo, porque se você transforma um norte em norte e não sabe o que você está falando, do nome Elohim, você está criando idolatria na cabeça das pessoas. O texto é bonitinho, é legal, é muito legal mesmo, todo mundo bate palma, mas ninguém está sabendo nada do que está lendo ali. Nós temos que fixar os olhos nas nossas aulas, nos nossos materiais, para que a gente possa ensinar vocês corretamente, né? Por isso que a gente proíbe os nossos alunos lá de colar qualquer coisa, porque a pessoa talvez confunda outras pessoas. Veja aqui como que é difícil falar dessas coisas. A gente fala com propriedade e facilidade porque a gente estuda há muitos anos. E mesmo assim, não se tem tudo gravado na cabeça. Tem que vir aqui, tem que ter um material guardado, tem que saber onde achar e procurar. Não é o texto bonitinho. O texto bonitinho, a coisa que é isso, é aquilo, não é isso. É realmente compreender o que está se falando. Veja, então a gente tem aí depois vai falar dos 3 pontos, não é o assunto. O assunto que nós queríamos falar era esse. Então, veja, quando a gente está falando do nosso texto aqui, olha, a gente está falando o quê? Veja, exatamente desses níveis aqui, ó. Veja, Het representa o quê? Um nível de Biná. Aí, quer dizer, eu chego no 7º nível, né, que é o tempo. Veja, eu tenho as direções, as 6 direções, que são 6 dimensões. Agora eu chego no 7º, que é o tempo. Ou seja, o tempo você não define para que lado vai, você só vai à frente. E o 8º, que é ali a parte espiritual, a parte mental, a parte... assim, existe o espiritual, existe o mental, o que você pensa, isso vem dos céus, mas existe o espiritual mesmo, né? A base que você quebra ali em relação ao Biná. Então, quer dizer, você transcendeu já de um nível de tempo, já está num pensamento. No 9, você já está em Rorimá. No 10, você já está em Keter. Então, veja, em Talmuz, onde ocorreu o erro da visão dos espiões, veja, foi em Talmuz. A letra Het e a tribo de Erudá trabalham juntas. E Erudá provê a estrutura de Malhut através de Dalet. A letra Het provê a vida, Rai, para retificar. Agora, preste atenção que coisa fantástica que nós estamos falando aqui hoje. Nós estamos falando de conexão, de entendimento profundo, numa aula bem básica, percorremos várias partes do Zohar Kadosh, compreendemos o que são as pernas, por que Malhut é a 4ª perna, enfim, as 3 pernas também chamadas patriarcas. Veja que fantástico. A gente não está falando de algo simples, a gente está falando de mundos e mundos espirituais. Então, quando você abre a Torá, você tem que ter a condição de pensar assim, eu não estou lendo um livro físico, não são livros, histórias físicas. E Yehudá, ele não é um homem, Yehudá é um sistema espiritual. Todos os personagens estão dentro de mim, mortos ou vivos. Se Esav vive,
certamente Yaakov já está morto. Ele venceu. Então, todos os personagens são partes internas que estão ligadas a mundos superiores espirituais. Não devemos ler a Torá de forma nenhuma como histórias literais. Temos que ter um cuidado imenso, porque a gente lê traduzido, né? José foi falar lá com Judá. E por que isso se deu? Justamente no 8º dia de Hanukkah. É o que nós devemos nos perguntar. Porque o 7º dia, né, se a gente conta de Hesed, hoje é o 8º dia, na verdade, a gente vai ter uma surpresa. Por quê? É aqui de Yesod, que foi, né, o 6º dia, que se conta, chega a Malhut, que é o 7º dia, onde vai haver a ligação aqui, ó, com a letra superior, com a porta superior. Quer dizer, isso não é algo que é ancorado no tempo, isso não é temporalidade, isso é espiritualidade, porque nada na Torá tem a ver com o nosso mundo físico em relação ao que a gente imagina. Então, esses homens, eles não são homens, são sistemas espirituais. Agora você pode me perguntar, José existiu? Não, a história não existiu. Mas existe um homem José, pode ter existido milhões de José, não sei, milhares, né, dezenas, centenas, porque é a configuração interna. É se a pessoa conectou ou não. Veja, se a pessoa conectou, ela é Davi, ó. Ela conectou Davi. Você é rei Davi, você é Mele, porque aqui é Malhut, é realeza, ó. Você é rei. Você conseguiu conectar. Não se trata de saber muito, não se trata de saber o certo. Se trata de realmente ter uma sinceridade interna. Então você conectou. Isso não tem nada a ver com fazer festa em lugar nenhum, não tem nada a ver com acender vela em lugar nenhum, tem a ver com conexões de alma. Como que a gente conectou? Quando a gente se ama mais, se respeita mais, suporta o outro. Você sabe o que é suportar? Veja, você suportar é quando você segura alguma coisa. Vamos fazer aqui um exercício. Ó. Eu estou segurando algo com as minhas mãos acima da minha cabeça, estou empurrando para cima e não vou deixar cair de jeito nenhum. Eu tenho que salvar alguém. Então eu tenho que suportar ao máximo, até onde eu não sei. Aí depende da minha força espiritual. Muitas vezes o próprio Moshe estava com o braço, uma vez, perdão, estava com o braço levantado e ele precisou o quê? Dos seus ajudantes para segurar a sua mão, porque a mão ele ficava cansado, a mão caía. Suportar. Não é suportar dor, isso, aquilo, é suportar os nossos irmãos. É suportar na hora que o irmão erra, na hora que o irmão não está bem. Às vezes a gente vai lá, tem que ser sincero, tem que falar a verdade. Não é? Tem que ser sincero. Vocês têm que ser sinceros comigo e eu tenho que ser sincero com vocês. Existe um nível de respeito, lógico. Então, sincero, seja sincero. Por quê? Quando você é sincero, você não guarda mágoas. E quando você não guarda mágoas, você está limpo. Agora, se você guarda mágoa de qualquer irmão do grupo, qualquer coisa, ou até mesmo de pessoas não do grupo, você não está conectado com o Boré. Porque imagina se o Eterno, como a gente leu ontem, que ele não muda, ele decidisse hoje eu vou castigar vocês por todos os pecados. Já estava todo mundo morto, não existia mais planeta, não existia mais universo, porque são pouquíssimas as pessoas que estão acordando de madrugada para estudar a Torá, aguentando seus sofrimentos, fazendo seus tipuns, e com isso, com a sinceridade de não faltar um dia. É conectar, é fazer a conexão. Então, como hoje é o dia aqui, ó, da 8ª vela, né? Onde foi a 7ª, a gente estudou sobre a 6ª. Hoje de noite a gente vai entrar para resolver essa última parte. Não deu para resolver tudo, é incrível. E aí, olha que a gente fez muitas horas de aula, né? Então, veja, estão compreendendo, gente? Ó, e aí é onde rei se junta com a letra rei. É daí que surge a Torá. Ó. Eu tenho a Torá, eu tenho uma letra, 5 mandamentos de um lado. Esses 5 mandamentos são para quem? São para Jacó, lado direito, são para Jacó. Tenho 5 mandamentos, olha que fantástico, do lado esquerdo, para Esave, né?
para Esav. E no meio eu tenho o quê? O que segura, né, ó, a parte que segura os dois lados da Torá, que é o Vav. E o Yud vai ser o quê? Vai ser os 10 mandamentos, tá vendo? Ó? 10, 5 mandamentos de um lado, mais 5 mandamentos, ou seja, o Yud foi dividido, como no caso do nome Sarai, que vira Sara, quer dizer, o Yud foi dividido, e ela pega um Rê final ali no seu nome, não é? E o outro Rê vai para o nome de Avram, que se torna Abraham, tá vendo? É assim que funciona. Isso é Torá. Isso é a escola que Bel Sinai ensinando para vocês todo o segredo, tá vendo? Não é tão simples. Um rei está aqui em cima, um rei está aqui em cima, outro rei está embaixo, o Vav está aqui, não é? Olha que fantástico. O Rê de Sara, que era o Yud, que fica aqui em cima, ele foi dividido, tá vendo? Rê, mas Rê, porque quando se fala de homem e mulher na Torá, por exemplo, Abraham e Sara, a gente não está falando de duas pessoas. Abraham é a alma, que é a parte masculina, que é a doação, e Sara é o corpo. Veja como é que vai mudando, como vai mudando toda a estrutura do que você imaginava até hoje, e todos esses personagens estão dentro de vocês. Muitas pessoas por aí têm visões, têm sinais, vê até, sabe, coisas que você nem imagina e vê mesmo. Isso está ligado a Biná, se a pessoa não tiver um estudo correto, está ligado a Biná de Malhut. Essa Biná que tem aqui em Malhut, ela é complicada. Aí a pessoa já acha que está poderosa, já acha que tem isso, aquilo. Tudo isso que tem que ter acompanhado por um moré. O moré vai ter os sinais gemátricos, como a Torá é gemátrica. Não é assim. Tem que ver se está dentro dos assuntos da Torá, tem que ver se a pessoa está tendo força e criando força para estudar a Torá. Esse é o termômetro. E se quando ela não tem força, ela vai estudar também. Tudo isso é o termômetro. Nós estamos aqui para estudar a Torá. Perceba, então, olha quanta coisa a gente já definiu aqui nessa aula, né? Que fantástico. Já vimos que Davi não é o que as pessoas imaginam, Davi é Malhut, mas é uma porta, e o nome Davi vai levar até acima, enfim. Veja que fantástico. Agora a gente vai definir outra coisa aqui. Vamos ver aqui comigo. Revelações de segredos, né? E a rede, né? Então, veja, e a rede, a gente vai entender agora, ó, o segredo de Erudi, judeu. Veja que fantástico. É ser Yahid, único. O que significa ser único? O que significa ser único, gente? Ser único significa unidade de almas. Veja, vamos mudar alguns aspectos aqui da lei, assim, no sentido de que nós temos que entender alguns padrões mais profundos da Torá. Veja, está escrito na Torá, não farás marca na sua pele. Levamos isso no literal, o que acontece? As pessoas, lógico que ninguém vai fazer marca na pele, existe todo um segredo de Torá e Cabalá para isso. Isso, a primeiro nível, é verdade. Mas, o que eu quero dizer com vocês? Nem tatuagem, né? Existe aí toda uma proibição para fazer tatuagem. Veja só, imaginemos que isso aqui é o corpo de Adão. O que a Torá fala? Olha, Malhut é a soma de todas as almas que foram criadas em Rorimá, passam para Biná, recebem uma reencarnação, desce até chegar em Yesod e descer para o nosso mundo. Ou seja, todos nós somos uma única alma. O que o religioso ele faz? Ele divide, vamos lá, olha. Vamos criar o islamismo. Ó, o islamismo foi criado. Isso é metafórico, tá, gente? O islamismo foi criado, vamos até marcar um pouquinho mais, porque eles tomaram grande parte das almas da parte superior, então eles né, vamos botar como perna, porque lá em Daniel isso é previsto como pernas, então eles tomaram, ó, dividiram, uma dividiu para um lado, Ismael é do lado direito e Esav é do lado esquerdo. Eles tomaram essa parte toda das almas. O que eles fizeram aqui? Eles fizeram marcas na pele, tá vendo? No ego das pessoas. E aí eles foram dividindo, ó. Assembleia de Deus, Batista, Igreja Renovada, e vai indo, ó. Tá
tudo remendado aqui. As almas estão tudo separadas, discutindo, testemunha de Jeová, está tudo uma confusão que nem se imagina. Uma sopa de letras. No islamismo, a mesma coisa. Rigor, xiitas, sunitas, líder tal, olha que bagunça. O que diz lá no livro de Daniel? Né? O que diz? Que essa parte de baixo seria no final o quê? De barro e ferro. Vamos conferir aqui. Deixa eu só achar a estátua de Daniel, rapidinho aqui, só para a gente saber. Ó. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Então, a estátua de Daniel, que tem uma profecia para o futuro, Daniel 3, vamos ver aqui. Daniel não era um profeta, ele era um raham, aqui no capítulo 3. Ele diz aqui, ó, ele fez uma estátua de ouro com 70 covados, a altura de 6 covados de largura. Ele estabeleceu a planície dura da província da Babilônia. Então ele me enviou mensagem para todos os prefeitos, todo mundo ia adorar a imagem, etc. Deixa eu só achar aqui. Todo mundo tinha que adorar a imagem. Não era aqui não, mas eu vou ver aqui, peraí. Deixa eu botar uma imagem mesmo. Estátua de Nabucodonosor. Eu tenho até esse estudo aqui mais elaborado. Então, veja, estátua de Daniel, aqui está aqui, né? A famosa estátua de Daniel. Veja, vamos copiar aqui a imagem, botar no nosso slide. Veja, tudo está parecendo um corpo de Adão, tá vendo? É o corpo de Adão. Eita, não veio. É o corpo de Adão que foi desfragmentado. Olha que fantástico, né? O corpo de Adão, ele foi desfragmentado, ele foi, ó, não está falando nada mais, nada menos que o corpo de Adão. Ó. Parte de ouro, prata, bronze, ferro e barro nos pés, tá vendo? Ó? Então, essas duas religiões, elas foram o quê? Muito duras. Elas mataram gente para tudo que é lado. Mas, no final, elas vão se estranhar, tá vendo? O barro e o ferro vão se misturar. Veja, o barro e ferro, né, é uma coisa complexa. Então, o que as religiões fizeram? Esse é o sistema de Malhut. Elas fizeram divisões em Adão, tá vendo? Elas foram criando divisões. Dentro do judaísmo também tem divisões, aqui tem divisões, ali tem divisões, tudo isso. É porque eu sou, você não pode, é porque aquele você não é, porque você tem dinheiro, você pode, Deus te abençoou, você que não é abençoado, você não tem dinheiro, e aquela coisa toda, está tudo dividido. O Adão está todo arrebentado, não fizeram mais marcas. Ai, mas aí ficam, não marque seu corpo, não é bom também, lógico. Mas não faça isso, isso é um pecado danado. Mas o maior pecado já está feito aí. Dividir a humanidade. É nesse sentido que a gente tem que entender o que a gente vai ler aqui agora. Veja, o segredo de Ehud, judeu, é ser um Yahid único, uma única alma. Por isso, Yahid tem gematria 10 mais 8, mais 10, mais 4, que vai dar 32. Está vendo? Os 32 caminhos de Kabbalah, 32 também é um coração leve. Ou seja, que coisa bonita, não é? Então, veja, Yahid tem gematria 32. E observe o nome Yahid quando tem Rete, que é, né, que o Rete aqui dentro da palavrinha aqui em hebraico, ele está aqui, ó, juntamente com uma letra ali, formatando exatamente, não é, essa condição de Yahid,
na condição de ser algo fantástico, né? Olha só. E o Dalit é a assinatura de Yehudá. Isso prova que o verdadeiro domínio sobre o Mazal de Tammuz só é alcançado por aquele que unifica o seu coração com a consciência da unicidade absoluta de todas as almas, do Eterno. Então, essa é a grande verdade. Ou seja, não é judeu, como as pessoas entendem, é Yehudi. É Yehudi. É exatamente essa consciência de Arrid que a gente acabou de ver acima. Então, veja, Yehudá é o leão que fortalece o mês de Tammuz, e Yehudá representa a força de Malhut em Tammuz. Né? Isso aqui está errado. Está vendo como é que ele erra? Tem nada a ver. Leão, que é a letra Tav, né? Apesar de ser chamado de leão também, não sei se eu estou confundindo aqui, deixa eu ver, eu acho que eu estou confundindo. Ele está sendo chamado de leão, mas não está falando que ele é o mês de Tete, né, que é leão. Então, Yehudá representa a força de Malhut, então Tammuz, mês de calor extremo e rigor. O leão deve sustentar a estrutura espiritual para evitar a queda. A letra Reit é o segredo da vida que extraída para Yehudá. A letra Reit, valor 8, conecta Yehudá, nível de Biná, tá vendo? Então, ela é a 8ª letra. Ela, inclusive, a letra Reit está na palavra Errad, que é a própria letra que também representa lá a questão de Tammuz, da idolatria, né? É o escudo que transforma rigor de Tammuz em vitalidade. Então, o termo Yahweh, único, possui gematria 32, conectando a alma a Ron-Remá através do coração. E é isso que as pessoas não entendem. Elas querem estudar a Torá no nível literal, querem não entender tudo isso que a gente entendeu até agora e querem salvar as pessoas. Não vai salvar, entende? Não vai conseguir. Elas não vão conseguir, porque existem muitos segredos, muitos segredos. Mas o que eu faço agora? São 5h08, ainda dá tempo da gente estudar mais um pouquinho, né? Pelo menos vendo aqui mais uma questão, vamos lá, análise matemática. Yehudá, né? Tammuz, a letra Reit. Ao contrário do que se pensa popularmente, Yehudá rege Tammuz, a letra regente é a letra Reit. Veja, Yehudá, a própria Yehudá tem gematria 30, e 30, não é? A gente sabe que é a letra Lamed, que vai representar lá na frente um mês de Tishrei, o ano novo, Rosh Hashanah. Então, a letra Reit é 8, conexão 30 mais 8, o número 3 mais 8 é a gematria de Rai. Vivo, vida, né? Porque, estranho aqui, peraí, gente. Aqui seria, né, certo, a gematria de Yehudá mais a letra Reit. Aí daria exatamente esse numeral. Reit Rai. Reit é 18. Reit é 8. Yud é 20, 28. 18 por 9, 27. Mais 10, aí daria. Teria que abrir os nomes para dar esse 38 aqui, aí daria para chegar a 37 mais um do Colel, aí sim 38, que é vivo. Isso revela que o papel de Yehudá e Tammuz é injetar vida e proteção a potencial de destruição. Né? Então, e a Ride, que a gente já viu que significa 32, Ivav, Iud, Reit 8, Yud 10, mais 10, mais 4, vai dar 32. As 32 linhas de trilhas de sabedoria, Rorimá, são um caminho pelo qual Yehud se anula para tornar-se um com o Criador.